Pronto. Pronto, começou aqui a gravação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso evento, né? Nós estamos realizando a segunda conferência do profissional da administração. Nesse segundo ano de evento, a gente tem como tema a inovação e tecnologia na construção do perfil do profissional da administração. E desde ontem a gente tivemos uma palestra maravilhosa com a Luana Holanda, né? A gente falou de RH 4.0, muito boa palestra, a gente já iniciou muito bem, e a gente podia, já que a gente começamos bem, o evento tem que continuar crescendo, e hoje, tenho certeza que não vai ser diferente. Na data de hoje, nós vamos, na parte da tarde, nosso evento vai contar com os minicursos. O minicurso que será ministrado aqui pela nossa querida professora Plasta, né, as perspectivas de tecnologias e habilidades dos profissionais no mercado de trabalho. E mais à tarde, na verdade, já à noite, às 18h30, a gente vai ter a palestra do professor Tiago Rodrigo, que é sobre ferramentas tecnológicas de gestão. Aí a gente encerra o dia de evento com esses dois minicursos, e amanhã nós temos a palestra de encerramento com a professora Etienne Unias. A palestra dela fala sobre a transformações organizacionais, inovação aberta como estratégia de desenvolvimento. Então, gente, a gente preparou esse evento com muito carinho. Quero agradecer demais a colaboração de todos os professores que estão aqui, do eixo Gestão e Negócio, que quando a gente chama, eles sempre estão ali solícitos. A gente, está precisando de vocês, e eles nos ajudam bastante. Aí aqui eu falo em nome das coordenações, as coordenações do eixo Gestão e Negócio, em meu nome, da Gabi e do Roniel. Agradecer de verdade que sem vocês a gente não conseguiria alcançar esse objetivo, não conseguiria desenvolver esses eventos. Agradecer também a presença dos nossos alunos. Aproveitem esses eventos que a gente realiza. É feito com muito carinho, fruto de muito trabalho. Os professores lotados e dão essa contribuição aqui, o tempo deles, a disponibilidade. Então, pessoal, eu quero dizer, aproveitem o nosso evento, já que nessa tarde esse minicurso será ministrado por a prata da casa, né, professora Plácida, pessoa maravilhosa, que assim como os demais, sempre solista, extremamente educada, e que eu tenho o prazer de trabalhar e coordenar. Viu, Plácida? Você sabe, às vezes ela tem um defeito, ela não gosta de ouvir elogio. Toda vez que a gente elogia ela diz que não é isso tudo, mas é verdade, Plácida. Você sabe, sempre que a gente precisa aqui na coordenação, você está disponível e sempre faz e arrasa. Então, se preparem para o show, tenho certeza que a gente vai sair daqui diferente. Obrigado, e Plácida, você está com a palavra. Eu agora estou preocupada com o aumento das expectativas. Com certeza. Gente, boa tarde, muito boa tarde a todos. Bem-vindos, nossos alunos, meus colegas de trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês. E é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho, né, do que a gente aprendeu, a gente sai compartilhando. Eu quero colocar aqui na tela para vocês a minha apresentação, e aí vocês me informem, por favor, se vocês estão visualizando, tá bom? Vamos ver se vai aparecer. Dá para ver? Está aparecendo, professor. Ok. Pronto, então nós vamos aqui continuar a nossa apresentação. Hoje nós vamos falar sobre novas habilidades profissionais para o mercado pandêmico, iniciando, né, com uma perspectiva para o ambiente tecnológico, o que a gente tem visto, né, de novas tecnologias que são aplicadas às empresas. Ontem, na palestra, a gente já viu muita coisa. Ontem, eu tava aqui só pensando, né, assistindo a palestra e pensando, meu Deus, a professora está dizendo minha palestra todinha. Mas sempre tem alguma coisa para a gente complementar e revisar também. Então, talvez algumas coisas que eu fale aqui, ela já falou também, e talvez eu fale alguma coisa também apontando outra perspectiva, mas o fato é que
é bom saber que os nossos conteúdos estão integrados e que a gente está construindo um evento que realmente vai fazer diferença na vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer aí uma revisão aí desse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de grandes mudanças, né? Ao longo da história, sempre ocorreram transformações agudas que rearranjaram a sociedade. Em pouco tempo, tudo muda e as pessoas não conseguem nem imaginar como era antes, né? De determinadas tecnologias, como era que as pessoas viviam antes. Por exemplo, pessoal que mal conhecia o rádio antigamente, né, a televisão, hoje consegue falar com todo mundo pelo celular, se comunica por e-mail, é invadido na sua privacidade pelas redes sociais, né, e aí muitas vezes recebe milhões de notícias e informações, tem até alguém que contou aí o tanto de informação que a gente recebe por dia, a quantidade de informações, de mensagens, de imagem, de vídeo que a gente recebe por dia equivale à informação que os nossos avós receberam a vida toda. O que os nossos avós receberam de informação a vida toda, a gente recebe em um dia, né? Então, é muita informação para o nosso cérebro, é muita mudança acontecendo e a gente é obrigado a acompanhar e trabalhar nesse ambiente maluco, né? De mudança e de loucura, né? E o que a gente faz? A gente vive nesse tempo de grandes mudanças e dessa vez não é só a sociedade que está mudando, não é só as tecnologias que estão mudando, mas as organizações estão mudando o seu jeito de fazer negócio, né? A tecnologia, a informática, a eletrônica, as comunicações são gatilhos para essa transformação e estão criando descontinuidades. Coisas que antes eram feitas de uma determinada forma estão parando de ser feitas e surgindo outras tecnologias que não tinham nada a ver. Um exemplo, antigamente, eu não sei se vocês são desse tempo, mas antigamente tinha a função do datilógrafo, né? Meu pai, ele foi contra, não é do tempo de vocês, mas vocês se acham mesmo. Meu pai, ele foi contratado, né, no tempo que ele passou no concurso para o Estado, ele foi contratado como datilógrafo. E essa função desaparece, não existe mais essa função de datilógrafo, nem a máquina de datilografia. A máquina de datilografia virou artigo de luxo, de enfeite, de casa chique, né? Porque ninguém usa mais, né? Com a pulverização, a popularização dos computadores, a gente tem um computador na palma da mão, ninguém precisa mais nem de um desktop, de um computador de mesa para poder trabalhar, né, e fazer seus documentos, produzir seus documentos. E mudou completamente, não existe mais essa profissão, assim como outras profissões que existem hoje, que não existiam antes, como, por exemplo, a profissão do social media, né? A pessoa que é responsável pelas redes sociais das empresas, alimentar, movimentar redes sociais das empresas. Antigamente essa profissão não existia, porque nem existia rede social, não tinha nem internet, né? E agora nós temos. Então, as coisas estão mudando, a sociedade muda e as empresas mudam juntos. E nós, como profissionais da administração, né, nós entendemos que a administração, como uma ciência social aplicada, ela acompanha esses movimentos de mudança da sociedade. E nós precisamos estar acompanhando, né, na nossa formação, e quando a gente sai desse tempo de academia, quando a gente sai da sala de aula, que vai para o mercado de trabalho, a gente continua mudando junto, né? E todas essas mudanças, elas estão ligadas pela grande necessidade de reorganizações, ganhos de produtividade que as empresas têm, e acaba gerando novas formas de trabalho, novos negócios, novas competências, um novo modelo de trabalhador e também uma nova forma de fazer carreira. Né? Ontem a professora Luana falou sobre essa questão do RH 4.0, né, recursos humanos 4.0, e a gente vai continuar falando hoje também sobre habilidades profissionais dentro dessa perspectiva aí da tecnologia, né. Hoje, o conhecimento se tornou um fator de produção, não é mais um meio de você produzir, mas ele virou o próprio produto. Você vende conhecimento agora, que antes
não existia isso, lá no início da Revolução Industrial não existia venda de conhecimento. Hoje o conhecimento se tornou não apenas um meio de produzir, mas se tornou um produto, né? É a nova sociedade que o Peter Drucker chama de sociedade do conhecimento, né? A inovação, a informação, o conhecimento passaram a ser tão importantes como o capital financeiro. E nessa nova sociedade, o trabalhador do conhecimento, ele é finalmente o dono dos meios de produção e do produto do seu trabalho. Então, ele faz os seus horários, ele controla a sua produção, ele cuida do seu autodesenvolvimento, ele estabelece prioridades, ele não precisa estar subordinado a alguém que fiscalize sua jornada no seu dia a dia de trabalho. Então, é muita responsabilidade, coisas novas que estão surgindo, e tem muita gente que ainda está presa lá nos anos 80, anos 70, né, que o trabalhador precisava ali de um supervisor em cima dele o tempo todo para poder produzir alguma coisa, né? Então, muita coisa mudou. E tem mudado e vai continuar mudando. Tudo é radicalmente novo, muda completamente a maneira de organizar, liderar pessoas, fazer carreira, e esses novos tempos pedem uma nova organização empresarial. E aí eu quero só revisar aqui com vocês a evolução da Revolução Industrial, né? A gente sabe que a primeira Revolução Industrial aconteceu lá na segunda metade do século XVIII, foi introduzida a máquina a vapor. O pessoal está falando aí no chat, gente, eu não consigo acompanhar, peraí. Isso tem pontos positivos e negativos em relação ao trabalho, verdade. E aí a primeira revolução industrial aconteceu aí com a força a vapor, né, a mecanização da produção, a produção deixou de ser artesanal, passou a ser mecanizada, foram introduzidas novas tecnologias de produção, como a máquina a vapor. Olha só a tecnologia bombástica da época, né? Era uma máquina que funcionava a vapor. E aí, várias máquinas surgiram, eu estava lendo sobre essa história, várias máquinas surgiram na época, mas elas explodiam, né? Com determinada quantidade, com determinada pressão, elas corriam risco de explodir, aconteceram alguns acidentes, e quando finalmente foi introduzida uma máquina a vapor com segurança, né, nos sistemas produtivos da época, que foram criadas as primeiras fábricas, né, haviam sempre o pessoal do apocalipse das máquinas tomando a conta e tomando o trabalho das pessoas, né? As máquinas vão substituir os seres humanos vão ficar sem emprego, vai ter desemprego para todo mundo e vai todo mundo morrer de fome, né? Porque as máquinas só vai conseguir sobreviver quem for dono de máquina, né? Quem for dono de fábrica. E a história provou que nada disso aconteceu, né? Havia uns grupos, teve gente que queimou os motins lá, que queimaram fábrica, que tocaram fogo nas coisas, né? Para poder evitar que a Revolução Industrial acontecesse na época. Mas terminou acontecendo, a gente não tem como evitar que a tecnologia avance. E aí veio a segunda Revolução Industrial, que já veio com a introdução da eletricidade, da combustão na indústria, né? Foi quando surgiu a produção em escala, linha de montagem. Já agora, nos anos 1910, 1920, né, já no século passado, aí há um século atrás, mais ou menos, foi que veio a segunda Revolução Industrial, que é a indústria que a gente chama de indústria 2.0. Depois veio a terceira Revolução Industrial, já agora dos anos 80 para os anos 90, com a introdução de automação, da robótica, computadores, internet, equipamentos eletrônicos dentro do ambiente de produção. E aí isso caracterizou a indústria 3.0. E essa tecnologia, ela aumentou de uma forma, né, e evoluiu de uma forma que agora nós estamos vivendo a Revolução Industrial 4.0, né? Estamos aí vendo acontecer a indústria 4.0, que é marcada por sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes, inteligência artificial, e tudo isso já é realidade, antes mesmo da pandemia.
né, já vinha sendo realidade, desde o meio dos anos 2000, né, 2005 para cá, 2010 para cá, vem surgindo aí essas tecnologias e vêm sendo implementadas no ambiente de produção dentro das empresas. Quais são as características da indústria 4.0? A primeira característica, né, a interoperabilidade, os seres humanos e as máquinas trabalhando em conjunto em ambiente de internet, um sistema conhecido como cyberfísico. Um ser humano em um lugar, operando um sistema que está em outro lugar, né? E esse sistema tomando decisões junto com o ser humano e fazendo, tomando ações, né? Operando ações independentes, né, e que ele mesmo toma a partir de determinados comandos. Virtualização é outra característica da indústria 4.0, são sensores espalhados em todos os lugares da indústria para tentar replicar o ambiente em que a interoperabilidade acontece, e de modo que o próprio robô ou sistema sabe se mover no ambiente, sabe fazer a captura de dados e sabe tomar decisões sozinho. Nós temos a descentralização, que é outra característica, né? A indústria 4.0 ela pode acontecer em qualquer lugar e não tem a necessidade de que as pessoas estejam fisicamente em determinado local para que o trabalho seja realizado. Quarta característica é a operação em tempo real. Robôs e seres humanos operam no ambiente virtual e tomam decisões que são operacionalizadas em tempo real. Quinta característica, a indústria 4.0 é orientada a serviço. Uma tarefa realizada dispara outra, tornando o sistema orientado a serviços e não a produto ou a um espaço físico. E por último, aí nós temos a modularidade. Os sistemas e as coisas são feitas de maneira modular e elas podem se interconectar e mudar de um espaço para o outro. Eu vou dar um exemplo aqui de uma fazenda, né? Uma fazenda de soja, por exemplo. Tem uma grande produção de soja e são vários hectares de plantação, e quando eles vão fazer a colheita, tem um trator dentro da caçamba daquele trator. Existe vários sensores ligados a um sistema, e aquele trator ele fica andando ali do lado da colheitadeira, né? Aquela caçamba fica andando do lado da colheitadeira, a colheitadeira vai colhendo e jogando dentro da caçamba. A caçamba, através dos seus sensores, identifica quando estiver chegando na capacidade máxima e o sistema já dispara lá para a central de transportes uma ordem para que venha outro caminhão. Quando aquele caminhão enche, ele sai e vem o outro caminhão ali, a outra caçamba, e já começa a coletar ali aquele material que vem da colheitadeira, né? A soja que vem da colheitadeira. Isso economiza tempo, economiza combustível, né? Porque antes, quando não tinha esses sistemas integrados, a empresa mandava vários caminhões, um atrás do outro, e ficavam ali esperando, o de trás esperando que o outro enchesse, para que ele saísse e ele pudesse ficar ali. Então, gastava muito combustível. Hoje em dia existe essa facilidade, né, essa economia. Isso é só um exemplo, e eu tenho alguns outros exemplos para mostrar para vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Chamada inteligência artificial, exatamente. Tem um monte de coisa aqui para a gente ver hoje. Bom, e quais são as principais tecnologias, as tecnologias mais presentes na indústria 4.0? Primeiro, a inteligência artificial, como disse a Maria Cristina, a aplicação de análise avançada e técnicas baseadas em lógica, incluindo o aprendizado da máquina, que é o machine learning, né, onde a máquina ela vai aprendendo à medida que o ser humano vai interagindo com a máquina vai aprendendo os padrões de comportamento e as respostas que ela deve dar para aqueles padrões de comportamento. Eu acho que vocês já devem ter, alguns de vocês, ou se não todos, já devem ter entrado em contato com algumas operadoras aí de celular, ou operadoras de telefone, distribuidora de energia, de água, que você, quando entra em contato com
com atendimento, quem atende você é um robô, né? Um chatbot. E aí ele é ligado à inteligência artificial. E você vai conversando com ele, vai respondendo as perguntas que ele manda, e alguns deles avisam, olha, eu ainda estou aprendendo. Fale novamente para que eu possa entender melhor, né? Eu não sei se vocês já viram, mas comigo já aconteceu. A máquina está aprendendo como interagir com os seres humanos, é a machine learning, né? E ela consegue interpretar eventos, analisar tendências e comportamentos desses sistemas para apoiar e automatizar decisões e realizar ações. Isso é inteligência artificial e machine learning. A gente tem também a computação em nuvem, que é a distribuição de serviços de computação pela internet. Aí nós temos servidores, armazenamento, banco de dados, rede, software, inteligência, tudo armazenado na internet, funcionando na internet, com utilização de memória, capacidade de armazenamento, cálculo desses computadores e servidores, né? Esses servidores são gigantescos, estão dentro de data centers, né? E que funcionam de forma que conseguem não apenas armazenar, mas processar essa quantidade absurda de dados. E por falar em quantidade absurda de dados, a gente tem também o Big Data, que é uma abordagem para atuar em dados com maior variedade e complexidade, que chegam em volumes absurdos. Toda vez que você preenche você vai fazer uma compra online, que você vai fazer um cadastro online, aqueles dados eles vão para um servidor. Imagina a quantidade de pessoas que estão conectadas no mundo inteiro, enviando dados a todo momento pela internet, como esses dados são processados, e é preciso haver muita interação muito grande entre os sistemas para que eles consigam analisar, interpretar e tomar decisões a partir desses dados, né? Criar informações aí que apoiem as decisões a partir desses dados. Nós temos também outro aspecto, outra tecnologia que é a cibersegurança. É um conjunto de infraestruturas, hardware e software, né, que são voltados para a proteção dos ativos de informação das empresas. E como é que eles fazem isso? Tratando ameaças que colocam em risco a informação que é processada, que é armazenada e que é transportada por esses sistemas de informação que estão conectados. A gente ouve muito falar, né, da ação dos hackers que invadiram sistemas, que roubaram dados, hackers que roubam dados de empresa e pedem bitcoins aí em resgate dos dados, né? Já aconteceu até numa empresa aqui em Teresina, na Universidade Nova FAP, né? Um hacker conseguiu hackear o sistema dos alunos, das notas dos alunos, né? Todo o sistema da Nova FAP, e ficou pedindo Bitcoin, né? Em troca dos dados de volta. Mas aí a faculdade, de alguma forma, conseguiu, não se sabe como, mas conseguiu reaver aí o sistema dela sem precisar pagar. Outra tecnologia, a internet das coisas, é a interconexão entre objetos por meio de uma infraestrutura habilitadora, que pode ser eletrônica, pode ser um software, pode ser sensores, né? E essa estrutura que é colocada, que é inserida nos objetos, né, tem a capacidade de computação e que tem a capacidade de se conectar com a rede, com a internet, né, para enviar dados e receber dados para tomar decisões ali no ambiente onde elas estão inseridas. Outra característica, a gente vai ver alguns exemplos, viu? Outra característica, robótica avançada. São dispositivos que agem, em grande parte ou parcialmente, de forma autônoma, que interagem fisicamente com as pessoas, o seu ambiente, e que são capazes de modificar o seu comportamento com base em dados e sensores. E aí, dentro da robótica avançada, muita gente pensa, né, no robozinho que sai andando para um lado e para o outro, né, mas nem sempre é necessariamente um robozinho. Tem os robozinhos que saem andando dentro do ambiente, né? A gente tem alguns centros de distribuição que utilizam robôs móveis na parte da logística, né, para poder transportar objetos dentro do centro de distribuição de forma totalmente automatizada. Os robozinhos têm um caminho certo para eles seguirem e eles vão de um lugar para outro a partir de comandos do computador. Mas também a robótica, ela pode ser um braço mecânico, pode ser uma mão mecânica, né?
uma pinça, né, que é inserida ali, que tem muita precisão, muito maior do que a precisão da mão humana, né? Então, também é robótica avançada. Então, não pense que robótica é só o robozinho físico ali que se mexe de um lugar para o outro fazendo o que você quer. Mas também essas pequenas coisas, como uma pinça mecânica, uma mão mecânica, né? Também é robótica. Manufatura digital, que é o uso de um sistema integrado baseado em computador, que consiste em simulação, visualização 3D, análises e ferramentas de colaboração para criar definições de processo de manufatura e produtos simultaneamente. O que isso significa? Significa que as indústrias elas conseguem fazer simulações a partir de imagens, é onde entra a realidade virtual aumentada, né? Antes, para você fazer, por exemplo, fazer um treinamento com um novo colaborador para operar uma máquina, precisava que ele passasse ali algum tempo com outra pessoa supervisionando ele, operando ali a máquina, ele primeiro observava, depois ele fazia. Hoje não. Hoje já é possível o colaborador ser colocado dentro de uma sala, ele coloca um óculos de realidade virtual, o óculos projeta na frente dele a máquina e a realidade virtual também coloca ferramentas na mão dele e ele vai treinando a partir da realidade virtual aumentada, sem precisar que ele tenha contato direto com a máquina. Quando ele vai ter contato com a máquina, ele já foi treinado, ele já sabe mais ou menos como é que funciona. Manufatura aditiva consiste na fabricação de peças a partir de um desenho digital, sobrepondo camadas de material uma a uma por meio de uma impressora 3D. Né? As impressoras 3D elas já são realidade até nas casas, né? Tem gente que tem impressora 3D em casa só para brincar, né? E ficou tão barato ultimamente. Hoje em dia é mais barato, talvez, você comprar uma impressora 3D simples do que você comprar um notebook, por exemplo, né? Então, a tecnologia, quando ela avança, dá a impressão de que as coisas vão ficar mais caras, mas, na verdade, ela torna as coisas mais baratas, né? E nós temos aí também a integração de sistemas, que é outras tecnologias que estão presentes na indústria 4.0, a união de diferentes sistemas, os sistemas se comunicam entre si, né? Vários softwares diferentes que se comunicam entre si. E para quê? Para melhorar a agilidade, para melhorar a efetividade das ações da empresa e também para, como é que se diz? Produzir uma economia, né, dos custos de produção e outros custos da empresa. Permite às empresas um olhar mais abrangente do negócio. Então, eu tenho um sistema aqui na minha empresa que se comunica com o sistema do meu fornecedor, que se comunica com o sistema do fabricante, que se comunica com o sistema do meu prestador de serviço de transporte, e esses sistemas são diferentes, mas eles se conectam entre si, e as coisas acontecem em tempo real e com mais agilidade, também com mais assertividade, né? As informações elas acontecem, elas são passadas, né, de forma mais assertiva. Sistemas de simulação, utilização de computadores e conjunto de técnicas para gerar modelos digitais que descrevem ou exibem a interação complexa entre várias variáveis dentro de um sistema, imitando processos do mundo real. Aqui também entra a questão da realidade virtual aumentada, né? E, inclusive, a gente pensa que é só no sistema Fabril, mas já existem aplicativos no celular de lojas, né? Algumas lojas têm aplicativos que, quando você entra na loja com o aplicativo, você mostra assim a câmera, né? Aponta a câmera para a loja e no aplicativo você está vendo aqui na câmera a imagem que está da loja, né, do interior da loja, mas o aplicativo, ele mostra os preços das coisas que estão na loja. Então, quando você olha para a câmera, para a tela do aplicativo, você está vendo a imagem da câmera, mas em cima da imagem da câmera você vê os preços das coisas, né, que é a realidade virtual aumentada, ou seja, eu aumento o que está na realidade. Eu insiro objetos virtuais dentro da realidade física, né? Isso acontece naquele joguinho do Pokémon, né? Você tá
tá andando aqui e o joguinho lá do Pokémon identifica o bichinho lá no ambiente onde você está. Né? Isso é realidade aumentada. E por último, a gente tem aí a digitalização. Mas não são só essas tecnologias, gente, tem outras, essas são as mais presentes, né? O que a digitalização é o uso de tecnologias digitais para transformar processos de produção, processos de desenvolvimento de produtos e até modelos de negócios, visando a otimização e a eficiência dos processos, né? A transformação digital abrange o projeto e a implementação de um plano de digitalização, um sensoriamento, que é você distribuir sensores, aquisição e tratamento de dados, né? Então, é preciso ter toda uma aquisição de uma infraestrutura para você poder tornar a sua empresa digital, né? Viver uma transformação digital na sua empresa. E eu trouxe aqui alguns exemplos da vida real para a gente saber que isso não é nada do que eu estou falando aqui, é uma coisa fora da nossa realidade. Primeiro aqui são os chatbots, né? Que é bots mesmo, não é bots, não. Os chatbots são robôs que conversam com a gente. A gente vê muito isso nos atendimentos virtuais. E essa tecnologia está ficando tão popular que hoje um pequeno empreendedor de uma pequena lanchonete, ele consegue... Não está ouvindo nada? Tá dando para ouvir, gente? A Vitória disse que não está ouvindo. Tá dando para ouvir, né? Ok? Vitória, dá uma olhada aí no teu aparelho, deve estar com problema. Então, vamos lá. Continuando. Os chatbots, hoje é possível que um pequeno empreendedor, dono de uma pequena lanchonete, de uma pequena pizzaria, consiga automatizar o atendimento por mensagem através de chatbots que estão disponíveis, alguns até gratuitamente na internet, né? Como é um chatbot desse? Você cadastra algumas perguntas que são frequentes e você cadastra respostas frequentes para essas perguntas. E aí você coloca opções, você manda, quando a pessoa entra em contato com o número, o próprio WhatsApp já manda um menu para aquela pessoa, né? De perguntas que aquela pessoa pode fazer, de perguntas frequentes. A pessoa escolhe um número e aí a partir do número que a pessoa escolheu, o chatbot já indicam a resposta, já indicam outro menu para dar continuidade ao atendimento. E aí, dependendo do caso, pode ser que o próprio chatbot consiga resolver o atendimento ao cliente sem precisar ocupar um ser humano. E aí o empreendedor, ao invés de parar a produção lá da sua pizza, do seu lanche, para poder ficar no WhatsApp respondendo mensagem, opa, aconteceu alguma coisa aí. Microfone ligado. Gabi. Pronto, deu certo. E aí, ao invés do empreendedor estar perdendo tempo digitando onde é o endereço, respondendo 500 milhões de vezes no dia onde é o endereço do seu estabelecimento, o próprio chatbot responde lá para o cliente e ele está lá ocupado no que realmente interessa, né? Então, hoje é uma tecnologia que está acessível para qualquer pessoa, inclusive o WhatsApp Business, que é um aplicativo de negócios, né, do WhatsApp, ele já tem o cadastro de mensagens automáticas, né? Ele não envia as mensagens automáticas, mas você pode cadastrar respostas automáticas. Quando a pessoa responde, quando a pessoa pergunta, você envia um atalho e aí a partir daquele atalho o WhatsApp dispara a mensagem, a resposta que você cadastrou. Outro exemplo aí da indústria 4.0 são as casas inteligentes, né? As coisas, os móveis, os equipamentos eletrônicos da casa estão conectados na internet, enviam dados para a internet, você consegue monitorar e comandar a sua casa de onde você estiver, desde que você esteja conectado à internet, a partir do seu celular. Então, você está chegando em casa, você está querendo, sei lá, tomar um café. Na hora que chegar em casa, você dá um comando para a sua cafeteira eletrônica fazer um café. Quando você chega, o café está lá quentinho, pronto para você tomar. De repente, você está na sua casa, Alexa, né? É a realidade, já é realidade, não está caro, não.
Antigamente era caro, mas hoje está barato, comparando, né, com antes. E é realidade isso. Hoje a gente tem, dentro desse negócio de residências inteligentes, a gente tem geladeira que se comunica com a internet e tem sensores dentro da geladeira que identificam os alimentos que estão faltando e a própria geladeira já envia para o supermercado uma lista de compras e o supermercado já envia automaticamente a lista de compras para a sua casa e já debita no seu cartão sem você apertar um botão na sua vida. Né? Basta você assinar um contrato com a empresa, com o supermercado, desse tipo de fornecimento, e pronto, sua vida está resolvida, né? É mais caro? É, mas tem gente que precisa desse tipo de praticidade, né? Temos também, dentro da casa inteligente, o vaso, casa inteligente, né? Temos o vaso sanitário inteligente, que consegue fazer análises, exames clínicos, né, dos fluidos corporais que caem dentro daquele vaso, né? Claro que não são exames complexos, mas exames baseados em aspectos físicos. É do bom, né, Rafael? A partir de aspectos físicos, como a cor, a textura, né? Não sei o cheiro, mas não testei nessa tecnologia para saber, mas existe essa possibilidade e o próprio vaso sanitário já envia para a internet seus dados e já faz análise, já faz sugestões de consultas médicas e possíveis alimentos que você esteja comendo que estejam errados, enfim, né? É coisa de louco. Ó, tem gente falando aí, Francisco, você quer falar alguma coisa? Então desliga seu microfone. Plácida, liga teu microfone novamente, por gentileza. Opa, melhorou? Pronto. Desculpa, gente. Não, eu que peço desculpa, porque para desativar o som, eu preciso desativar o som de todo mundo. Aí, para desativar o dela que estava atrapalhando, eu precisei te interromper. Desculpa, tá? Entendi. E aí nós temos as cidades inteligentes, né? Também chamadas de smart cities. São aquelas que usam a tecnologia de uma forma estratégica para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, criar soluções sustentáveis e outras melhorias necessárias para a qualidade de vida dos moradores. Imagina aí uma cidade onde os prédios são conectados com as redes de transmissão, com as redes de segurança, de sistemas de segurança, sistemas de trânsito, tudo conectado e facilitando aí o trabalho da prefeitura no sentido de otimizar aí a cidade, sistema de coisa de lixo, né, coleta de lixo, tudo aí conectado. A gente tem também os wearables, que são as roupas e acessórios que a gente utiliza, que estão conectados na internet. Você tem um relógio, eu coloquei aí a foto do relógio, né, que é super comum agora, um relógio que manda seus dados para a internet, batimentos cardíacos, temperatura, quantos passos você deu no dia, como foi seu sono, como é que está a sua temperatura do corpo, enfim, né? Ele dá um monte de... Se você lavou as mãos, quantas vezes por dia você lavou as mãos, né? Então, ele manda um monte de informações para a nuvem, para a internet, e tem um aplicativo no celular para você ficar monitorando e até você pode até utilizar esses relatórios na sua consulta médica e mostrar para o médico como tem sido aí sua vida, né? O computador fuxica para o médico o que você está fazendo, né? O que você está comendo, o que você está fazendo da sua vida. Mas também temos roupas que estão conectadas na internet, calçados, acessórios, né? Hoje em dia tem até tatuagem, que é possível você fazer uma tatuagem que tem sistemas de internet das coisas, gente. É loucura. Óculos, né? Coisas de brinco, né? Coisa de pendurar no ouvido, enfim, né? São várias coisas que são vestíveis, wearables, né? Que são ligadas à internet, que enviam dados e recebem dados também. Temos também os transportes autônomos, né, que já é uma realidade também, aqui no Brasil, inclusive, né, são transportes que não precisam, veículos que não precisam de motorista, que andam no piloto automático,
Existe até aí alguns especialistas futuristas, né, que dizem que provavelmente a próxima geração de pessoas, né, não vai precisar sequer tirar a carteira de motorista, aprender a dirigir, porque é provável que os carros autônomos tomem de conta das ruas, né, e a habilidade de dirigir seja um plus, uma habilidade extra aí que é dispensável, a pessoa só tira se quiser, né? Provavelmente nossos filhos, netos, não vão precisar aí tirar a carteira de motorista se eles não quiserem. Eu quero até mostrar para vocês um vídeo sobre isso. Espera aí, deixa eu só mudar aqui a janela da apresentação. Só um instante, pessoal. O vídeo que eu vou mostrar para vocês estão vendo aí? Dá para ver? Dá para ver, né? É um vídeo um veículo da Tesla, que já tem até aqui no Brasil, já está rodando no Brasil. O carro dirigindo sozinho, você vê. Eu tô aqui no Mineirão, olha que loucura. Oh, é doido demais, viu? Aqui. O carro tá dirigindo sozinho, ó. Não tem ninguém não, ó. Olha lá o banco, ó. 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 Olha o volante virando. Eu tô aqui no Mineirão. É muito doido, viu? Ó. E aí, opa, deixa eu ver aqui. Terminou a transmissão. Aí eu quero mostrar para vocês que essa realidade, ela não é só na zona urbana, não. Vou mostrar para vocês aqui o que já existe na zona rural, porque a tecnologia também alcança o agronegócio. Vocês estão vendo, gente? Deixa eu fechar aqui. Deu para ver, gente? Deu para vocês verem? Tranquilo? Sim, professora. O agro é tech mesmo, Carlos. Então, essa realidade, ela não é uma coisa de outro mundo, não. É uma coisa que já está acontecendo, inclusive no Brasil. No Brasil ainda não existe uma legislação muito clara sobre o funcionamento de carros autônomos da John Deere. Não existe uma legislação muito clara, até porque para existir carros autônomos andando aí no Brasil, existe uma série de coisas que precisam na infraestrutura da cidade para que essa tecnologia seja disponibilizada, né, para nós, réis mortais, né? Inclusive a gente ter dinheiro para comprar. Mas é possível, já existe nos Estados Unidos, inclusive existe até projetos, eu não sei se é da Tesla, que tem um projeto de criar túneis de alta velocidade para carros autônomos. Então, se você quiser ir de uma cidade a outra sem parar, você consegue entrar coloca seu carro no elevador, aí o elevador desce com seu carro para um túnel, o elevador te coloca dentro de um túnel, você liga o piloto automático do carro e ele vai embora a 250, 300 km por hora dentro do túnel, né? Porque não tem outros carros ali que vão atrapalhar o andamento do seu carro. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Quem disse que eu acho? Vamos ver que é essa. Vamos ver aí se vocês vão visualizar aí de novo. Me confirma aí se vocês estão vendo. Sim. Okay. Certo. Então, como eu falei, né, os carros autônomos, eles já são realidade.
Os carros autônomos já chegaram no agro, mas não são só carros autônomos que chegaram no agronegócio, né? A gente tem sensores ligados à inteligência artificial, internet das coisas, que identificam umidade do ar, umidade do solo, a qualidade da planta, quais são os nutrientes que aquela planta precisa, qual é a produção prevista, né, para aquela plantação, a partir daquelas condições em que a planta está, e dá uma série de relatórios para o produtor rural, né, a partir aí do aplicativo, né, desses sensores ligados a um aplicativo. A gente tem também tecnologias dessa forma também na pecuária, né? O produtor está lá nos Estados Unidos, ele consegue, pelo celular, identificar um animal X e ver a saúde daquele animal, qual é a produção, quais foram as vacinas que ele já tomou, se ele é um animal que foi fruto de um cruzamento entre raças, ou se é um animal puro, enfim, né? Tem várias informações que é possível o produtor acessar em tempo real de onde ele estiver, né? E tomar decisões e emitir as decisões dele para um sistema, e o sistema agir e operar da forma como ele estabeleceu, né? Via celular ou via tablet, enfim. A gente tem na indústria os exoesqueletos, são esqueletos externos, né, que facilitam aí o trabalho na indústria. São essas estruturas que estão ligadas aí, são conectadas aí no corpo da pessoa. Isso é muito útil quando a pessoa tem que passar muito tempo abaixada ou muito tempo com a mão levantada, né? A estrutura fica segurando o braço da pessoa, ou o peso do corpo da pessoa, a pessoa pode se sentar totalmente ou apoiar o braço totalmente, né, sem se cansar e passar o dia inteiro naquela posição sem se cansar, né? Então, é uma coisa que facilita muito o trabalho dentro das indústrias, né, hoje em dia no Brasil. E isso tudo já é uma realidade. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vou mostrar outro vídeo, gente, só um instante, que eu gosto de mostrar os exemplos. É uma fábrica da Natura. Nesse vídeo, vocês vão ver um resumo de como é um dia de uma pessoa da logística lá no centro de distribuição da Natura, tá bom? Um operador de logística. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O som é baixinho mesmo, viu, gente? Mas já já ele volta. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Ok. Ele colocou o óculos vai dando as instruções para ele do que ele tem que fazer. O óculos dá a meta dele do dia, alguns indicadores do que ele tem que fazer naquele dia. O óculos faz a leitura do lugar, do ambiente de trabalho dele, faz um scanner do que está acontecendo e dá as instruções do que ele deve fazer. E ele vê através das lentes dos óculos. Brasil, Natura. Ele segue a instrução do óculos, e aí ele viu aí, o óculos mandou ele realizar uma inspeção da linha. E aí ele vai fazer essa inspeção, e o óculos vai dizendo para ele o que é para ele fazer. E ele, a parte de gestos, né, que ele coloca na frente do óculos, ele vai interagindo com a máquina. A máquina identificou aí um problema, uma queda na produção aí, e está indicando para ele o que ele tem que fazer.
ele faz a manutenção, o óculos identifica, o sistema informa para o óculos e ele pede, o sistema manda um vídeo de instruções para ele, do que ele deve fazer para resolver o problema. Aí ele envia a peça para a impressora 3D, a impressora 3D imprime a nova peça, ele vai lá e substitui. A estação está pronta para uso. Então, deixa eu só interromper aqui, porque já terminamos. Então, é esse tipo de tecnologia que já é realidade. Né? A Globo estava certa o tempo inteiro, o futuro já começou. E o que a gente tem que fazer com esse futuro? Né? É isso que é o tema da nossa... Eu quis trazer essas perspectivas aí tecnológicas para a gente entender o que realmente está acontecendo na vida real, que já é realidade, não é uma coisa que vai acontecer lá no futuro, né? O futuro já começou, já é realidade, já era realidade antes mesmo da pandemia, né? E assim, sempre houve esse medo das pessoas de as máquinas vão substituir os homens, os seres humanos, as pessoas vão ficar sem emprego, a tecnologia vai terminar substituindo todo mundo. E ontem a gente já viu, né, na palestra de ontem, a professora falando, as máquinas não substituem as nossas características humanas, o que nos torna humanos, a nossa criatividade, os nossos sentimentos, né, nossa capacidade de ter empatia, a nossa capacidade de criar coisas, né? A máquina não é capaz ainda de fazer isso. Então, a gente precisa explorar essas habilidades que nos tornam humanos, né? Então, como eu coloquei essa frase do vice-presidente responsável por liderar o time global de pesquisa da Pearson. Eu vou já mostrar para vocês uma pesquisa da Pearson sobre o futuro do trabalho. E ele diz que, ao invés de você assumir um papel de vítima em relação a robôs, tomando nossas funções e todo mundo ficando desempregado, é muito melhor tomar uma postura proativa para nos prepararmos. Como é que a gente se prepara, né? Primeiro, a gente precisa entender o que está previsto para o futuro, fazer uma leitura de cenários, né? Então, o que seria essa leitura, né, do que vai acontecer, como é que eu posso prever isso? Na verdade, existem institutos de pesquisa, a Pearson é um desses institutos que fez uma pesquisa, essa pesquisa é de 2017, nós estamos em 2021, de 4 anos atrás, né? Ainda em 2017, antes da pandemia, já haviam institutos de pesquisa preocupados em saber o futuro do mercado. E a Pearson fez essa pesquisa para ver como seria o futuro do emprego, né, do mercado de trabalho até 2030. Qual era a previsão para 2030? Né? E de acordo com essa pesquisa, várias profissões deixariam de existir até 2030, abrindo espaço para novas profissões que ainda surgirão conforme a tecnologia vai avançando. Depois, no final, eu vou colocar para vocês o link de todas as pesquisas que eu vou mostrar aqui, para depois vocês darem uma olhada no site. Tem alguns que são em inglês, mas quem não conseguir ler em inglês pode colocar no tradutor lá do navegador que desenrola direitinho. Então, essa pesquisa da Pearson, ela identificou 10 habilidades que serão necessárias para o futuro. Habilidades dos trabalhadores do futuro. Primeiro, estratégias de aprendizado. Né? É importante, o trabalhador do futuro, ele precisa criar estratégias para ele aprender e aprender rápido. Por quê? Porque a tecnologia muda rápido. O que você aprende hoje, aqui no curso, aqui dentro da universidade, dentro do Instituto Federal, dentro de uma faculdade, o que você aprende hoje, daqui a alguns anos, poucos anos, não mais muitos, porque a tecnologia está avançando muito rápido, já não vai mais servir tanto, né? As coisas podem mudar, pode surgir uma nova tecnologia totalmente disruptiva, que pode mudar totalmente o jeito como as coisas são feitas. E aí você vai precisar aprender
como fazer as coisas, reaprender como fazer as coisas novamente, né? E é uma coisa que nós temos visto uma tendência nas empresas, principalmente empresas ligadas a tecnologias, startups, né? Que tem valorizado muito profissionais que tenham essa habilidade de aprendizagem, essa habilidade de disposição de aprender, né, independente da sua formação. Então, é muito comum você ver uma pessoa com uma formação em uma área e quando entra numa empresa de tecnologia, ela consegue trabalhar em outra área completamente diferente e consegue trabalhar com excelência, porque tem essa habilidade, né, de criar estratégias de aprendizado e aprender com facilidade. Outra habilidade, habilidades de psicologia, autoconhecimento, empatia, né? São habilidades de psicologia que você precisa. Hoje a gente precisa aprender isso, né? As informações estão disponíveis na internet e a gente precisa se apropriar delas, parar de ficar perdendo nosso tempo rolando o feed das redes sociais, vendo as histórias de besteira, compartilhando memes, né? E a gente precisa começar a ir atrás de informações, usar os benefícios da internet para buscar informações que realmente são relevantes para a nossa carreira profissional. E hoje só o que tem é cursos e mentorias de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, né? São coisas que são necessárias hoje para o trabalhador que pensa no futuro, que pensa na sua carreira profissional do futuro, considerando esses avanços tecnológicos que estão cada vez mais próximos. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu moro, sei lá, moro no interior do Piauí, daqui que esse negócio chega aqui, eu já estou velho, já saí do mercado de trabalho. Não se engane, essas tecnologias elas já estão chegando e com muita rapidez. E é muito provável que nos próximos 5 anos, nos próximos 4, 5 anos, a gente tenha um estilo de vida completamente diferente do que nós temos hoje, né? A pandemia ela veio aí para mostrar que as coisas podem mudar a qualquer momento. Terceira, eu coloquei instruindo, mas é instrução, né? A capacidade de você instruir outras pessoas, de você ensinar o que você sabe. É outra habilidade que o profissional do futuro, segundo a pesquisa da Pearson, né? Deve desenvolver. Percepção social, entender os seres humanos ao seu redor, entender o comportamento humano das pessoas ao seu redor. Raciocínio dedutivo, você criar conexões das informações que você vê, das informações que chegam até você desenvolver uma linha de raciocínio dedutivo a partir daquilo. Educação e treinamento, habilidade de você buscar educação e treinamento, né, por conta própria, inclusive, de se submeter a processos de aprendizagem, entender que você não sabe de tudo. Coordenação é outra habilidade, de você coordenar o seu trabalho e o trabalho de outras pessoas. Originalidade, fluência de ideias, você ser capaz de mudar de ideia, né, a partir do que é proposto para você, você saber andar por diferentes ambientes de ideias, né, de forma que você não perde seu tempo apegado a uma ideia fixa. Resolução de problemas complexos, são habilidades aí do futuro, de acordo com essa pesquisa da Pearson. Mas eu encontrei uma outra pesquisa de 2011, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais antiga, a da Pearson de 2017, né? E aí eu achei essa pesquisa aqui de 2011, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também se preocupou em mapear as profissões que devem desaparecer até 2030 e as novas profissões que devem surgir até lá. A pesquisa da Pearson, ela não citou apenas as habilidades do futuro, mas ela também fez essa análise de profissões que correm o risco de desaparecer, profissões que correm o risco de ter uma ascensão maior daqui nos próximos anos, até 2030, e essa pesquisa aqui da UFRJ também se preocupou com isso. E aí, ela identificou as 10 profissões com maior probabilidade de serem automatizadas no Brasil com a indústria 4.0. Nós não estamos falando de outra realidade, nós estamos falando de Brasil, tá bom?
até 2030. Nós estamos finalizando, descendo a ladeira de 2021. Aí, veja lá, assistente administrativo tem o risco de ser automatizado, né? Ou seja, as máquinas, a inteligência artificial, a internet das coisas, tem grande probabilidade de automatizar essas atividades. Assistente administrativo, auxiliar de escritório, professor, auxiliar de escritório, sim. Hoje em dia, já existe, a inteligência artificial, ela é capaz de produzir documentos, né, complexos. Há alguns anos atrás já se falava da inteligência artificial da IBM, o Watson, que ele é capaz de pegar, por exemplo, um caso jurídico, um processo jurídico, analisar as demandas das partes, ele faz uma peça jurídica de defesa ou de acusação, conforme a necessidade, e ele é capaz também de fazer a varredura de toda a jurisprudência no país e em outros países de casos semelhantes àqueles e sugerir para o juiz uma sentença para aquele processo, né? Isso a inteligência artificial já faz. Então, assistente administrativo e auxiliar de escritório não é muito difícil de automatizar, né? Vendedor de comércio varejista, aqueles vendedores que ficam ali na porta, né? O batalhão de frente. Você entra na loja, tem um batalhão ali competindo. Quem é que vai falar com você? Faxineiro, motorista de caminhão, alimentador de linha de produção, que mais? Operador de caixa, professor de nível médio e ensino fundamental. Olha a nossa profissão aí, colegas, sendo ameaçada pela automação, né? Vigilante, servente de obras. Se você observar, na verdade, a grande probabilidade de automação está em tarefas que são mecanizadas, tarefas que são repetitivas, que são constantes, né, e que seguem o mesmo padrão de decisões. Então, essas tarefas a máquina consegue fazer. Você consegue programar um sistema para ele fazer essas atividades. Então, essas atividades que são padronizadas, repetitivas, que sempre são feitas do mesmo jeito, que sempre seguem o mesmo padrão, a mesma sequência de ações, essas tarefas são possíveis de serem substituídas pela tecnologia, incluindo aí a inteligência artificial, né? E o machine learning, que a gente já falou. Então, essas profissões, né, muito fácil, de acordo com as pesquisas, dessas profissões serem automatizadas até 2030. Então, hoje nós estamos aqui num curso de administração, técnico em administração, bacharel em administração, e a gente vê que algumas dessas atividades aí são atividades do profissional de administração. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o movimento da sociedade como ciência social aplicada. E nós vamos aprender novas habilidades para nos manter inseridos no mercado de trabalho. Porque as coisas vão mudando e a gente vai mudando junto, né? Acabou aquela história de terminei os estudos, né? Meu filho terminou os estudos. Não existe mais isso, né? Hoje o que existe é o long life learning, que é a aprendizagem ao longo da vida. Você vai passar a vida agora aprendendo, né? Da nossa geração para frente, a gente vai passar a vida inteira aprendendo coisas novas, porque a sociedade está mudando, as tecnologias estão mudando, e a gente sempre vai precisar interagir com essa tecnologia, porque a tendência é que ela faça parte cada vez mais da nossa vida. Trouxe aqui uma outra pesquisa para vocês, que é essa pesquisa aqui do Fórum Econômico Mundial, né, que ela é de 2020, foi publicada em outubro de 2020, falando sobre o futuro do emprego. É um relatório aí dessa pesquisa que foi feita. E aí, de acordo com esse relatório, Futuro do Trabalho 2020, as 11
Soft Skills, as 11 habilidades mais desejadas pelas empresas até 2025. Lembrem que ano nós estamos, né? São essas: pensamento analítico e inovação. É extremamente importante que a gente desenvolva essa habilidade, né? A habilidade de você analisar informações, sintetizar essas informações depois que você fizer a análise e você conseguir inovar a partir disso. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. Veja, aprendizagem ativa é quando eu, aluno, eu sou protagonista no processo de aprendizagem. Eu vou em busca das informações, eu vou em busca do que eu quero aprender e eu me responsabilizo pelo meu aprendizado. E a presença do professor deixa de ser aquela figura que vai te passar o conhecimento e agora o professor ele é um mediador entre o universo de conhecimento e aquele conhecimento que você está procurando. Então, o professor ele entra como um facilitador do seu acesso ao conhecimento, mas quem decide o que você vai aprender é você. Essa é a tendência aí para os próximos anos do ensino-aprendizagem, né? Do processo de ensino-aprendizagem. Resolução de problemas é outra habilidade, pensamento crítico, criatividade, liderança, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Tolerância ao estresse, viu? A pandemia deixou a gente, todo mundo com um nervo à flor da pele, e agora a gente precisa de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, se possível até terapia para voltar ao normal, para a gente poder enfrentar o mundo que está vindo por aí. Raciocínio lógico, inteligência emocional, ser orientado a servir o cliente. Lembra que eu falei que uma das características da indústria 4.0 é que a indústria é voltada para o serviço, né? Então, as nossas habilidades precisam ser orientadas nós precisamos ser orientados a servir o cliente. O foco está no cliente, em entender as suas necessidades e atendê-las. E persuasão e negociação, né? São essas habilidades que a gente precisa desenvolver de acordo com o relatório aí de 2020, publicado em outubro de 2020, no auge da pandemia, né? O Fórum Econômico Mundial publicou aí esse relatório. E a pandemia? Gente, nós estamos há mais de uma hora já falando só sobre as perspectivas tecnológicas, né? E o que a gente vislumbra aí para um futuro. O que a pandemia fez? A pandemia, ela acelerou tendências que já existiam. Existem especialistas que afirmam que, por causa da pandemia, algumas tecnologias que demorariam cerca de 10 anos para evoluir, elas evoluíram nesse ano de pandemia. A gente está vivenciando e utilizando algumas tecnologias hoje que era para a gente usar só. A previsão era para elas serem utilizadas daqui a 10 anos, né, ou mais. Então, a pandemia ela acelerou esse processo. Ainda já era acelerado. A pandemia acelerou ainda mais, né? E aí, quais são as 3 principais características no ambiente de trabalho que a pandemia, assim, deu um boom, né? Foi o trabalho remoto, o e-commerce e a automação. A pandemia da Covid-19, ela provocou disrupções no mercado de trabalho. O que é uma disrupção, gente? Disrupção é quando uma coisa é interrompida e a partir daquele momento ela não vai mais existir, né? E a partir daquele momento as coisas vão ser feitas de outra maneira completamente diferente. Rafael ainda está aí? Professor Rafael? Nosso futuro doutor aí em... Quem tá sim, falou aqui no chat. Olha aí. Nosso futuro doutor aí nessa parte de tecnologia, ele entende muito melhor do que eu e pode falar com muito mais propriedade, né, sobre essa questão de tecnologias disruptivas e de como elas estão avançando e de como está sendo cada vez mais fácil surgirem essas tecnologias disruptivas, né? Tecnologias que interrompem o curso das coisas e as coisas passam a ser feitas completamente diferentes. Um exemplo,
Streaming, serviço de streaming, você ter acesso a mídias a partir da internet, né? Antes, como era que você fazia para assistir um... Mas isso aí, gente, eu estou só entregando minha idade. Tem gente novinha que nem sabe o que é isso. Antigamente, para você assistir um filme na sua casa, você precisava ter um aparelho, leitor de DVD ou de Blu-ray, né? Você tinha que ir numa locadora, locar um outro aparelhinho, que é um dispositivo, né, que é um DVD ou um Blu-ray, que continha aquele filme, aquela mídia. Eu também, Rafael. Do tempo do videocassete. E aí você levava para sua casa, ou então, se você não encontrasse na locadora, você tinha que comprar. Para você assistir em casa, era assim. Ou você assistia no cinema, ou então você tinha que ter todo esse aparato de coisas para você ter acesso a essas mídias. Fosse música, fosse vídeos, né? Vídeos e música. E aí hoje, ó, o povo se entregando, a Ana Gabriela também. Carlos também, que eu sei. Então, gente, antigamente... Jeito nenhum, não sei nem o que é isso. Antigamente era assim. Hoje, a gente pode, a partir de um serviço de assinatura, né, assim, pela internet, a gente consegue assistir vídeos, né, pela internet, ouvir música, né, no Spotify, no Deezer, Netflix, Prime Video, Telecine, HBO, né, várias prestadoras de serviço de streaming que já existem no mercado. O Spotify ele foi um pioneiro que abriu esse mato, né, para os outros players do mercado conseguirem entrar. Mas o fato é que hoje as coisas são feitas totalmente diferentes. Onde é que você acha uma locadora hoje em dia? Onde é que você acha uma locadora hoje em dia? Para você alugar um filme, né? Ou um conjunto, né? Porque tinha aqueles pacotes, volume 1, 2, 3, 4, que vinha num só, né? Vinha assim um pacote de vários DVDs num pacote só. Então, você vê que esse é um exemplo, esse é só um exemplo, né, de tecnologia disruptiva, mas existem várias outras tecnologias que já mudaram a nossa forma de viver, mudaram a nossa forma como a gente interage com as outras pessoas, né, e vai continuar mudando. E essa pandemia, ela provocou muitas disrupções no mercado de trabalho no ano de 2020 e ano de 2021. As consequências de curto prazo durante a pandemia, elas foram repentinas, em muitos casos foram até muito severas. Milhões de pessoas foram dispensadas temporariamente ou até perderam seu emprego. Outras tiveram que se adaptar rapidamente ao trabalho remoto, né? À medida que os escritórios iam fechando, tendo que o lockdown fechou as portas das empresas, e aí as empresas que antes eram resistentes ao trabalho remoto, porque achavam que o trabalho remoto já existia, mas o empresário pensava assim, não, se eu deixar meu funcionário trabalhar em casa, ele não vai produzir tanto quanto ele estando aqui debaixo da minha vigilância. E aí a pandemia veio e quebrou essa resistência. E todo mundo foi obrigado, né? Não foi todo mundo, mas a maioria das pessoas foram obrigadas a se adaptar ao trabalho remoto, né? E veio para mostrar que ele pode ser tão eficiente quanto, né? Talvez não tão eficiente, mas pelo menos o mínimo de eficiência necessária para que o trabalho seja realizado, o trabalho remoto resolve. E o empresário hoje, né, ele está mais consciente, né, dessas possibilidades. Outros trabalhadores foram declarados essenciais e continuaram trabalhando em hospitais e supermercados, coleta de resíduos, depósitos, porém, utilizando novos protocolos, o trabalho mudou. A pessoa continuou no ambiente de trabalho, mas o trabalho já não é mais o mesmo, o jeito de trabalhar mudou. Né? Ele teve que adotar novos protocolos para reduzir a transmissão do vírus. E aí tem um instituto, o McKinsey Global Institute, MDI, ele realizou um estudo
que avalia diferentes aspectos da economia, né, no pós-pandemia, e entre eles o impacto de longo prazo da pandemia na demanda de mão de obra, no mix de ocupações, né, na variedade de profissões, de ocupações, de cargos, e nos requerimentos de habilidades, né, da força de trabalho. Em 8 países diferentes, esse estudo fez uma análise em 8 países diferentes e de modelos econômicos diferentes, né? E aí, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês alguns dados interessantes do relatório dessa pesquisa. Todas essas pesquisas que eu estou falando para vocês, eu vou colocar lá no final, nas referências, para vocês terem acesso. Vou copiar o link aqui de acesso no chat para vocês acessarem depois. Primeira conclusão: os empregos que exigem maior proximidade física têm maior probabilidade de sofrerem disrupção. A tendência é que surjam tecnologias disruptivas para substituir empregos que exijam muita proximidade física, né? Esse contato físico muito próximo. E aí nós temos aí, por exemplo, né, o atendente, né, já existe aí o atendente virtual, os chatbots estão substituindo o serviço da recepcionista. Você tem aplicativos que substituem aquela recepcionista ou aquele recepcionista que marcava a hora com seu cliente. Já existe um aplicativo que você cadastra lá a sua empresa, você cadastra os horários disponíveis, você manda um link para o cliente escolhe o horário que tem lá disponível e o próprio aplicativo manda mensagens para o cliente, lembrando ele do horário que ele marcou com você, e ele dá o check. Quando você recebe o cliente, você pode dar um check lá no aplicativo para dizer que aquele cliente veio, né, e foi atendido. Então, isso daí já substitui o serviço de um recepcionista ou um recepcionista, né? Então, esses empregos que têm muito contato físico, ele tem mais probabilidade de disrupção, de surgirem tecnologias para substituírem esses empregos. Aí, outra conclusão: a Covid-19 acelerou 3 tendências abrangentes que são capazes de reconfigurar o trabalho quando a pandemia regredir. Né? E nós já estamos vendo isso acontecendo agora, né? Esse foi um estudo publicado aí em outubro de 2020, nós já estamos chegando em outubro de 2021, um ano depois que esse estudo foi emitido, e a gente já consegue ver, né, que esse estudo realmente tinha razão. Primeiro, são 3 tendências, né? Primeiro, o trabalho remoto e as reuniões virtuais, que provavelmente vão continuar em muitas organizações, né, mesmo que de forma menos intensa do que no pico da pandemia, mas a tendência é que o trabalho remoto continue, ou pelo menos o trabalho híbrido. A segunda tendência, né, é o e-commerce, que cresceu de 2 a 5 vezes mais rapidamente do que antes da pandemia. Antes da pandemia, os slides não estão passando. Opa. Não, eu estou aqui. Tá. Tá parado no futuro do emprego no Brasil. Isso. Espera aí, gente. Vou interromper aqui, colocar de novo, porque eu já estou lá na frente. Deixa eu colocar aqui de novo. Olha, tá mesmo. E eu lá. E agora, vocês estão vendo aí, a Covid acelerou 3 tendências. Sim. Trabalho remoto, sim. Pronto. Então, nós já falamos do trabalho remoto, né, que é tendência que continue, mesmo que em menor proporção. Hoje, inclusive, já existem alguns estudos que indicam que algumas coisas, alguns trabalhos, algumas ações na empresa, elas são mais produtivas presencialmente, como, por exemplo, uma reunião de brainstorming, né, reuniões de decisão, assim, de geração de ideias, discussão de ideias, elas são mais produtivas presencialmente. Porém, existem muitas coisas, muitas atividades que podem continuar acontecendo remotamente.
Segundo aspecto é o e-commerce. O e-commerce, né, que é o comércio eletrônico, ele já vinha crescendo antes da pandemia. E aí a pandemia acelerou ainda mais. Ele passou a crescer de 2 a 5 vezes mais rápido do que antes da pandemia. Então, hoje, eu acho que são poucas as pessoas que têm internet, que têm acesso à internet, que não tenham, de alguma forma, feito uma transação comercial pela internet, né? Seja a compra de uma comida, um pedido de supermercado, compra de roupa, né? Ou até uma transferência bancária, alguma coisa assim, né? Então, essas transações financeiras e comerciais, elas foram aceleradas aí durante a pandemia. E aí nós temos também a inteligência artificial, que foi também acelerada. É outra tendência que a gente viu que ela já vinha acontecendo desde a Revolução Industrial 4.0, mas ela foi acelerada ainda mais, né? A Covid-19 poderá estimular uma maior adoção da automação e de inteligência artificial, principalmente nas categorias de trabalho que envolvem alta proximidade física. Então, a inteligência artificial e a automação, ela tem grande probabilidade de gerar mudanças nessas atividades de proximidade física. Caixa de banco, caixa de supermercado, atendente, recepcionista, porteiro, né? A gente viu em um slide passado aí sobre essas profissões que têm probabilidade de serem substituídas, e a pandemia só acelerou. O que antes estava previsto para 2030 é capaz de acontecer bem antes, né? E aí, outro resultado dessa pesquisa também é que o mix de ocupações, né, a variedade de cargos, de funções, pode mudar com pouco crescimento de empregos em ocupações de baixa remuneração. Então, é muito provável que... Basta. Oi. O slide continuou o mesmo, não sei se é porque o meu aqui está travado. Não. Deixa eu ver. O que tem no slide para vocês? O mix Agora mudou, tá? O mix de ocupações pode mudar. Certo, é esse mesmo. Aí eu vou só comentar sobre ele para passar para o próximo. Então, é muito provável, né, a partir dessa pesquisa, que esse mix de ocupações ele seja muito diferente, né, depois da pandemia, quando a pandemia regredir mais, né, e é possível que a maior variedade nessas ocupações, nessas novas funções que vão acontecer, e funções que já existem que vão desaparecer ou que vão ser automatizadas, é muito provável que aconteça mais nas ocupações de baixa remuneração, né? E aí nós, trabalhadores, o que nós precisamos fazer? Buscar capacitação para a gente encontrar emprego em funções que tenham uma remuneração um pouco maior. Porque essas funções de remuneração um pouco mais baixa tendem a serem substituídas pela automação, né? E aí vocês estão aqui no lugar certo, né, buscando capacitação, buscando se qualificarem para o mercado de trabalho, né, porque lá na frente, né, algumas funções que antes era possível você ter você ter acesso, né, você ser empregado com a baixa remuneração, é muito provável que algumas dessas funções sejam automatizadas e não seja mais necessário um ser humano por trás lá do balcão, né? Já existe hoje supermercado que é automatizado, o carrinho do supermercado, o carrinho das compras, ele é cheio de sensores. À medida que o consumidor vai colocando os itens dentro do carrinho, o carrinho faz a leitura das etiquetas eletrônicas que tem nos itens, e aí calcula o valor, o cliente, quando ele chega na porta do supermercado para ir embora com as suas compras, antes da porta abrir, ele precisa passar por um caixa eletrônico,
ele passa o cartão ou o dinheiro, conforme for o tipo de pagamento, e aí, depois que ele efetua o pagamento, a porta abre para ele poder sair com as compras, né? Isso já é realidade em alguns supermercados. E a tendência é que outros supermercados adotem essa metodologia. E aí a função de operador de caixa vai para onde, né? E aí o operador de caixa ele precisa se capacitar para conseguir uma função de uma remuneração um pouco maior e uma função que ele possa exercer com as habilidades que ele tem, né? E aí, em comparação com as estimativas de antes da Covid, a expectativa é que o maior impacto, como eu já disse, né, sejam nesses trabalhadores de serviços de alimentação, vendas ao consumidor, funções de serviços em geral, né, assim como funções de suporte administrativo que requerem uma qualificação mais baixa. Rafael disse, temos também os mercadinhos autônomos sendo instalados em condomínios residenciais, exatamente. Né, tem vários condomínios que já dispõem ali de um mini mercado, uma estante, né, com vários itens de supermercado, de conveniência. Você passa o cartão igual aquelas máquinas de refrigerante, né? Você passa o cartão e aí a máquina libera para você o item que você escolheu. E aí, gente, isso significa que muitas pessoas vão precisar fazer transição para novas ocupações. E isso vai exigir qualificação profissional, né? E a partir de agora, mais da metade dos trabalhadores de baixa remuneração desempregados vão precisar adquirir novas habilidades diferenciadas e migrar para ocupações de faixas salariais mais altas para eles permanecerem empregados. Olha só como a coisa vai puxando mais, né? E aí, esse trabalhador que estava naquele pensamento de terminei meus estudos, quando terminou o terceiro ano do ensino médio, dizia assim, não, terminei os estudos, terminou nada, não termina mais, agora a gente vai ter que aprender sempre, né? E aí, último dado aí de pesquisa que eu trouxe para vocês, 25%, vocês estão vendo aí, 25%? Ainda está parado no mix de ocupações. Foi? Agora sim. Tem um delay aqui, eu tenho que alternar as janelas para poder mudar. 25% dos trabalhadores poderão ser obrigados a mudar de ocupação em relação a antes da pandemia. Então, antes da pandemia, muitos trabalhadores já eram obrigados a mudar de ocupação. E agora, esse número aumentou em 25%. Né? A probabilidade é que esse número aumente em 25%. Nos 8 países analisados, mais de 100 milhões de trabalhadores, ou seja, 1 em cada 16 trabalhadores, vão precisar encontrar uma ocupação, uma nova ocupação até 2030, de acordo com esse cenário pós-pandemia. Né? Antes da pandemia, a estimativa era de 6%, e agora está em 25%. E agora? O que a gente faz com esse horror de informação que a gente teve aqui? A gente já está caminhando para o final, para a gente poder concluir, né? Mas e agora? O que a gente faz com isso, né? Vamos morrer de medo? A gente vai ficar agora, entrar em pânico, com medo da tecnologia? Meu Deus, eu estou aqui perdendo meu tempo, o que eu faço, né? Não é de agora que a gente fala em quarta revolução industrial, nas suas tendências, mas com a chegada da pandemia, as empresas e os profissionais foram submetidos a uma aceleração desse processo para se adaptar a esse novo normal, né? Que, honestamente, é tudo novo, né? É novo padrão aí. O distanciamento social modificou as organizações e trouxe uma nova forma de se conduzir o trabalho, como o home office, que exige habilidades pessoais e muita organização. Se a pessoa não tiver organização, ela não entrega as metas, ela não entrega o trabalho, os resultados. Se ela estiver em casa com um monte de menino gritando, com pessoas falando na televisão, com o rádio ligado, o caminhão do gás passando na rua, né?
o celular que está ali do lado, com as redes sociais ali abertas o tempo todo, se a pessoa não tiver um senso de autorresponsabilidade e organização, o home office ele é um problema, né? Então, é mais uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Nós já sabemos que a tecnologia vai ganhar um espaço gigante no mercado de trabalho, maior do que o que ela já tem. Porque isso já aconteceu em outros momentos da história da humanidade, né? O que precisa ser levado em conta hoje é um conjunto de habilidades, como inteligência emocional, adaptação e flexibilidade, pensamento crítico, habilidades com tecnologia, né? Não precisamos ter medo da tecnologia, pelo contrário, a gente precisa aprender a usar a tecnologia. A gente precisa parar de ter medo de usar as coisas ou parar de ter resistência de aprender a mexer com tecnologias, né? Com computadores, com sistemas, e precisamos nos aventurar e começar a aprender a mexer com isso, porque é o futuro. Se você não sabe interagir com a tecnologia, como é que você vai se manter empregado, né? Como é que você vai se manter ativo no mercado de trabalho? E, além disso, a organização, a colaboração em tempos de home office e distanciamento social são fundamentais para o desenvolvimento do profissional do futuro. Então, vai ser muito necessário que a gente aprenda a colaborar uns com os outros. Essa coisa da competitividade, ela precisa ser muito mensurada hoje em dia e precisa ser muito pesada para a gente não correr o risco de perder oportunidades por falta de colaboração, né? Então, são essas tendências, tudo que a gente viu até agora nos mostram que o que os profissionais devem fazer é se antecipar e se requalificar, se adaptar a essas novas funções disponíveis e resgatar aquelas habilidades que nós, seres humanos, temos que as máquinas não têm. E, Carlos, tu levantou a mão, fala aí. Foi, na verdade, achando que o slide estava com atraso, sim. Depois mudou. Eu alterei, que eu lembrei de alterar a janela para poder dar certo. Então, nós precisamos, como foi dito ontem, eu estou reforçando hoje, nós precisamos buscar desenvolver habilidades que são as habilidades que nos fazem humanos, né? Criatividade, autoconhecimento, empatia. Esse negócio de empatia é um negócio tão já maçante, já está tão passado, não está não, gente. O empreendedor hoje, eu falei desde o início que eu venho falando que hoje a indústria 4.0 está voltada para serviço. Esse serviço é voltado para quem? Para o cliente. Então, o foco está no cliente, na necessidade dele. Como é que você vai entender a necessidade do cliente, a dor do cliente, para você tentar resolver essa dor através do seu negócio, se você não consegue ter empatia com ele? Se você não consegue perceber o que está incomodando nele, né? Aí você vai ficar empurrando nele uma solução que ele não precisa, sendo que tem outro concorrente ali que rastreia o cliente de alto a baixo, sabe direitinho o que ele precisa e oferece exatamente a solução personalizada para a necessidade dele. E aí o empreendedor termina perdendo espaço porque ele diz que essa coisa de empatia é besteira, e não é. Né? No mundo dos negócios hoje, a gente precisa desenvolver essa habilidade. Além disso, é importante estar disposto a adotar, né, o estilo de vida long life learning, aprendizagem ao longo da vida. Acabou essa história de terminei meus estudos. Agora, daqui para frente, a gente precisa ter essa disponibilidade e essa vontade e autorresponsabilidade de aprender coisas novas, né? Para a gente poder continuar no mercado de trabalho e avançar, não apenas para sobreviver, né? Então, a gente precisa também avançar e alcançar níveis maiores para a gente conseguir alcançar sonhos maiores. Então, é preciso, quando você estiver pensando na sua carreira, nesse momento em que vocês estão construindo aí uma carreira, né, aqui no curso, seja qual curso você esteja fazendo dentro do IFP, é importante que você pense
nessas habilidades complementares que a gente, infelizmente, hoje, né, nosso sistema educacional até hoje, a gente não desenvolve na escola. É preciso a gente buscar por fora, né? Já existem algumas iniciativas de inserir esse tipo de aprendizagem dentro da escola, né? A inteligência emocional, habilidades socioemocionais e tudo, mas por enquanto a gente não tem no nosso sistema de ensino de uma forma que todo mundo tem acesso. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer bom uso da nossa tecnologia que está na palma da nossa mão e começar a buscar desenvolver essas habilidades. Tem curso na internet aí de graça, tem vídeo no YouTube aí aos baldes, né, sobre desenvolvimento pessoal, e a gente precisa fazer uso disso para se desenvolver e continuar aprendendo sempre, porque a partir de agora é o nosso destino. Tá bom? Vou deixar aqui as referências. Enquanto eu termino, né? Eu quero agradecer. Vou copiar esses links aqui das referências no chat para vocês, tá bom? E eu já quero finalizar aqui agradecendo vocês pela paciência, pela disponibilidade, terem ficado até agora, e deixando aí meus contatos para quem não tem ainda, me disponibilizar para ajudar vocês nesse processo aí, né? Nós estamos aqui, nós profissionais do IFP, estamos aqui para ajudar vocês nesse processo, dentro das nossas possibilidades também, dentro daquilo que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente vai atrás. Tá bom, gente? Muito obrigada. A gente é que agradece. Nós é que agradecemos aí sua palestra. A professora Ana Gabriela pediu a palavra, professora Ana Gabriela. Não, desculpa, era para falar do slide que estava parado, mas já está ok, viu? Ok. Tá Pronto, tecnologia aqui. Eu não vi aqui, dei uma olhada no chat, a gente abriu para perguntas, mas só elogios, como a gente já esperava, né? Eu já tinha dado o spoiler anteriormente. E assim, agradecer novamente, gente, a participação de todos. Agradecer à professora Plástica por ter ministrado, né, esse curso aqui para a gente, ter sido bem solícito, sempre com simpatia, muita segurança e muita simpatia. Agradecer também aos colegas que contribuem bastante, que eu já tinha falado no início, pode ser até que eu tenha esquecido o nome de alguém, mas agradecer ao professor Jocélio, professor Ronieri, a professora Ana Gabriela, acho que o professor Rafael está aí também, professora Rutiele, todos os colegas que compõem o Eixo Gestão de Negócio, acho que eu não esqueci de ninguém, os técnicos, toda a galera aí que está dentro do IFP, essa equipe que é reunida para proporcionar momentos como esses. Agradecer também a presença dos alunos, da comunidade em geral, porque nós não temos só alunos, né? Muitos pedidos. A gente teve no início um probleminha, e inclusive alguns falaram comigo aqui no WhatsApp, e a gente vai gravar, na verdade foi gravado esse mini curso, e a gente vai, quem perdeu aquele iniciozinho ali, a gente vai disponibilizar também. Feitos os agradecimentos, eu quero lembrar a todos que daqui a pouquinho a gente tem essa pausazinha aqui para tomar uma água e um lanche, já a gente tem um mini curso de ferramentas tecnológicas de gestão, com o professor Thiago Rodrigo, certo? Os links para participar, acho que vai ser pelo Meet também, já 18h30, certo? Acredito também, a professora Gabriela colocou aí o formulário para a gente pegar aí a lista de presença de quem participou, a emissão do certificado vai ser dada pela essa comparação. E quem colocou aí no chat, né, colocou o nomezinho lá e também preencheu o formulário. A gente agradece, gente, é isso. Eu abri para perguntas, mas não vi ninguém, só vi todo mundo agradecendo, Plasta, falando que a palestra foi maravilhosa, né, que a gente já esperava. Se algum professor quiser contribuir, Plasta, a gente tem um tempinho ainda aí para isso. Na verdade, professor Carlos, eu solicito a palavra mesmo só para agradecer, né, um momento muito rico, assim, foi uma tarde de aprendizagem, né? Eu acho que não só os alunos, mas eu mesmo, enquanto professor, aprendi bastante coisa, né? E essa metodologia da professora
plácida, é maravilhosa. Ela é uma metodologia que acolhe, né, que faz com que a gente aprenda de uma forma diferente. Então, isso é muito positivo, tá? Então, só para reafirmar isso, né, de que realmente hoje foi uma tarde de aprendizagem enorme, né? Eu acredito que cada um de nós vai estar voltando para casa, né, ou então vai se recolher, mas com bastante conhecimento e com informações adicionais. É isso. Será que Obrigado. vocês poderiam... Gabi, professora Ana Gabriela também, por favor. Será se nós poderíamos abrir nossa câmera para tirar uma foto? Sim, bem lembrado. Vamos lá, pessoal, abrir a câmera aí todo mundo. Mostrar nossas... Vamos lá, gente, abre a câmera aí. Todo mundo se ajeitando aí, vamos lá. Gabi, você faz a foto? Faço sim, estou aqui aguardando. Abra a sua aí também pra gente. Isso. É porque eu estou com um pequeno problema técnico no meu no meu notebook. Não está abrindo minha câmera, mas aqui abrindo o celular. Mas vai dar certo. Bora, todo mundo, vamos lá, sorrindo. Avisa aí. Pronto, tirei. Pronto. Gente, de verdade, muito obrigado. Mais alguém? Todos contemplados, né? Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Plasta, valeu. Abraço, colegas. E até a próxima. Daqui a pouquinho, 18h30, viu, gente? Todo mundo. Tchau, gente. Boa tarde para vocês. Tchau, boa tarde. Bom mini curso. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até já.